Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa live de trajetórias de impacto. Esse quadro já teve uma primeira temporada. Quem não assistiu, pode assistir, está disponível no YouTube também, tá? E hoje a gente vai iniciar a segunda temporada. Confesso que como faz um tempo que eu tô sem gravar live, um tempo sem até gravar o podcast, né? Desde dezembro, meados de dezembro, a gente tá sem gravar o podcast. Eu quase que não acho hoje aqui como iniciar a transmissão, tô um pouquinho, talvez até tímida, mas a gente não poderia deixar de fazer essa live hoje. Tô muito feliz, por outro lado, da gente receber o Felipe aqui hoje. Então, já cumprimentar todo mundo. Agradecer o pessoal que tá mandando mensagens ali, mandaram dizendo que gostaram muito do curso de Minas, dizendo que gostam de mim, que bom. Obrigada, né? Os haters, fiquem em silêncio. Então, o Felipe já tá pedindo aqui para ingressar. Já vou autorizar, tá? Tá aqui um papo, como vocês já conhecem. Essas lives de trajetórias de impacto têm a ideia, o objetivo realmente de receber um convidado, o Felipe acabou de entrar, de receber um convidado para contar um pouco da história dele, para a gente poder conversar. Então, vocês já conhecem mais ou menos o formato, e é bem formal mesmo para a gente começar a conversar, entender quais foram as dificuldades, como é que conseguiu lidar com elas. Então, boas-vindas, Felipe, tudo bom? Oi, Naira, tudo bem? Tudo Boa bem. noite. Boa noite. Estou conversando com você aqui do Rio Grande do Norte. Começa me falando de onde é que você tá, onde é que você nasceu, onde é que você fez faculdade. Me conta um pouquinho da parte não jurídica, um resuminho aí da sua vida. Tá, eu tô falando com você de Dourados, aqui do Mato Grosso do Sul. Eu tô nascido aqui também, eu nasci em Naviraí, que é uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul, que fica aproximadamente 130 quilômetros aqui de Dourados. Eu fui criado em Naviraí, só que eu me formei aqui em Dourados. E acho que deu uma travadinha na do Felipe. O pessoal consegue me ouvir tranquilamente? Então, me deem aí uma atualização das mensagens, se vocês conseguem me ouvir, enquanto a gente espera o Felipe reingressar, tá? Mas o Felipe já adiantou que ele é do Mato Grosso do Sul e a aprovação dele, inclusive, é no Mato Grosso do Sul, tá, gente? Ele foi aprovado para o cargo de defensor público estadual do Mato Grosso do Sul, da casa dele. Então, enquanto ele tenta reingressar, vou adiantando um pouquinho de que ele foi aprovado lá, fez curso de tribuna e fase oral com a gente, tá? E já matando talvez um pouco da curiosidade de vocês, como eu tinha dito no story, ele concorreu pelas vagas. Ah, entrou de novo, pelas Voltou. vagas de PCD. Aí Tá eu dando tava para me contando um ouvir pouquinho bem da sua agora? história Minha antes, internet tá um Felipe. pouco ruim hoje. Tranquilo, sem problema. Aí eu aproveitei e fui falando um pouquinho que você passou no seu estado, estava contando que você Sim, é aprovado pela lista PCD sim. e que a gente achou justamente muito interessante trazer você para cá, além da história de aprovação como um todo, que a sua história pessoal tem alguns pedacinhos, digamos assim, mais desafiadores. Aí tá, você fez então É, faculdade no próprio Mato Grosso do Sul. sim, eu moro aqui desde quando eu nasci, e aí eu me formei em 2014 aqui, na Unigran, na universidade aqui em Dourados, e desde 2017 eu moro aqui em Dourados. Uh, Minha história é um pouco longa, né? Vou tentar dar uma resumida. Mas basicamente eu decidi estudar para concurso público quando eu tinha 19 anos, isso foi em 2011, 2012, e eu ainda estava na faculdade. E Com aí 19 anos você devia ser É, o quê? Sétimo semestre, talvez, por aí? não, estava no final do terceiro Ah, semestre. Eu comecei bem novo. aham. É. E só que eu entrei, eu acho que para iniciar assim, eu entrei na faculdade, eu não tinha a mínima vontade de fazer direito. A minha escolha inicial era engenharia mecânica. Hum, Bem diferente, né? Muito, porque geralmente Mas o pessoal de humanas foge das é, exatas, né? Meu caso, eu era péssima em matemática. eu não tinha problema com matemática, mas hoje, se eu pudesse escolher, eu
de forma alguma escolheria engenharia mecânica. E eu acho que foi isso que aconteceu. No meu primeiro ano da faculdade, eu já me apaixonei pelo direito, apesar de ter todas aquelas matérias um pouco mais chatas, filosofia e tal. Eu gostei muito, muito. E aí mudou completamente a minha forma de estudar, que eu era um pouco preguiçoso. E já na faculdade eu passei a ser um pouco mais disciplinado com relação a isso. Mas eu não tinha a mínima ideia ali no primeiro semestre, no primeiro ano, que eu ia fazer concurso. Eu queria advogar. Assim, aí depois de algumas pessoas insistirem, não, vai fazer concurso. E aí logo no terceiro, quarto semestre, não me recordo exatamente, eu iniciei a preparação para técnico. Aí eu comecei a fazer vários concursos para técnico administrativo. Fiz aqui, fiz no Paraná, fiz também prova em São Paulo. Então, você tinha Tive algumas. decidido fazer concurso, mas ainda não tinha decidido qual carreira É, propriamente. Você foi fazendo meio que os que apareciam. eu só. Naquele começo, quando eu comecei a estudar, eu só queria evitar de sair da faculdade desempregado. Eu acho que a realidade era essa, sabe? Porque o meu pai e a minha mãe, um dos motivos de eu não ter feito engenharia mecânica é que meu pai e minha mãe não tinham condições financeiras de me bancar fora da minha cidade. Então eu tinha a noção de que se eu fosse sair da faculdade e ir advogar, eu teria um pouco de dificuldade no início. E aí, depois de conversar com algumas pessoas, eu optei por fazer concurso público. Mas no Tá, mas aí meio, deixa eu te perguntar então as coisas antes. sim, Gente, eu talvez seja até um pouco indiscreta aqui, que eu vou aproveitar para perguntar pro Felipe coisas que eu nunca perguntei enquanto eu era professora dele, que eu ficava ali me pode deliciando. perguntar. E eu até falei para ele, eu sou muito leiga em várias partes de temas que a gente vai conversar aqui. Quando a gente estava conversando antes da live sobre a questão renal, transplante, hemodiálise, etc. Então eu quero perguntar para você umas coisas antes disso. Primeiro, como eu falei aqui, o Felipe, ele concorreu às vagas PCD. Você gostaria de Sim, falar sobre isso? sim, Como você se tranquilo. encaixa? E foi desde a infância? Representou alguma Não, dificuldade no seu estudo ou já foi adulto? Eu, por eu, exemplo, eu, não sei. eu acho que isso é importante de ser dito, até por uma questão que a gente conversou no particular, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso com relação à representatividade. Quando eu comecei a fazer concurso público, eu tive um pouco de resistência para me inscrever nas vagas PCD. E isso é um fator que veio não na minha infância propriamente, mas já na adolescência. Eu demorei alguns anos, por exemplo, para aceitar que eu deveria usar o aparelho auditivo. Eu levei Então, você um incômodo. Na escola tinha vários tipos, era bullying propriamente dito, mas não tinha esse nome na época, né? As pessoas me chamavam de surdo e eu era uma pessoa muito retraída, uma pessoa que era considerado tímido, mas na verdade eu não era tímido. Eu só era uma pessoa que tinha vergonha, medo de estar próximo das pessoas mesmo, por conta disso. Então, quando eu iniciei a minha trajetória para concurso, eu tive uma resistência com relação a aceitar que eu era uma pessoa com deficiência e, por consequência, me inscrever nas cotas. Depois que eu comecei a estudar para concurso e compreender algumas coisas, que eu passei a aceitar de fato que não, eu sou uma pessoa com deficiência e mereço ter essa oportunidade, ter essa vaga. Mas toda aprovação que eu tinha em algum concurso, independente da carreira, sempre vinha com um mais na frente, sabe? Tipo, eu fui aprovado, mas eu sou cotista. Sempre Uhum. rolava. E isso sempre foi uma consequência do preconceito que eu tive, que eu sofri durante a minha adolescência e que era considerado normal. Tipo, era só uma piada inofensiva, mas não era. Eram violências propriamente ditas, né? Uh, a questão renal, ela sempre me acompanhou, desde a minha infância. Eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Alport, que é um tanto quanto rara, e a minha família foi sorteada na loteria do destino para carregar essa síndrome. Então, desde os meus 11 anos, eu fiz acompanhamento com um nefrologista, com vários médicos, para saber qual era naquele momento a intensidade da doença e tudo mais. Mas eu só fui começar a fazer hemodiálise propriamente quando eu tinha 22 anos. Eu já estava no último ano da faculdade. Então, toda a minha trajetória de concurso, até as minhas primeiras aprovações com relação a concursos de técnico, eu ainda não tinha a hemodiálise na minha vida.
Eu tinha talvez uma perspectiva de que no futuro eu poderia fazer, mas nem de longe naquela época eu imaginava que isso ia acontecer. Eu era um adolescente, uma pessoa que estava ali aproveitando a vida, jogando bola na rua. Quando eu comecei a faculdade, passei a estudar de uma forma com um pouco mais de disciplina. Eu não visualizava a hemodiálise. Então, eu tenho comigo que a minha trajetória em concursos tem uma distinção muito grande de 2014 para trás e 2014 em diante. De 2014 para trás, eu passei, eu acho que em 5 ou 6 concursos para técnicos. Eu acho que foi o MP estadual, que eu fiz daqui no Mato Grosso do Sul, que eu fiz servidor por 6 anos e meio. Passei no TJ de São Paulo como escrevente, enfim. E eu tinha a questão só da deficiência, que é uma característica que eu tenho, que hoje eu falo, isso que eu tenho muito orgulho de pertencer a essa minoria e de que no futuro eu possa ser talvez um megafone para essas pessoas, sabe? E aí, em 2014, que já estava no último ano da faculdade, estava no 9º semestre, que foi quando o meu rim de fato, meus 2 rins de fato pararam de funcionar e eu tive que iniciar o tratamento na hemodiálise, com a hemodiálise. Eu acho que naquele momento, assim, foi em abril de 2014, eu tenho a imagem daquele dia muito claro, assim, na minha memória, assim, eu lembro de exatamente tudo, os detalhes, da médica pegando um copo d'água antes de falar o que iria acontecer, e eu não tinha a menor noção de como seria a minha vida dali em diante, sabe? A minha mãe, de um lado, desesperado, porque ela sabia o que era hemodiálise de fato, porque eu tive um tio que era o irmão da minha mãe, que fez hemodiálise por muito tempo, que infelizmente faleceu, e eu não tinha a mínima noção. Então, depois que eu saí da faculdade, aliás, eu quase não terminei a faculdade em 2014, porque eu fiquei um mês, uns 45 dias, sem assistir a aula, perdi várias provas, e aí eu tive que me virar nos 30, com o auxílio dos professores, naquela época. E aí, pós-faculdade, eu tinha um objetivo. Já durante a faculdade, eu fiz estágio na Defensoria Pública por 6 meses. Fiz com o Dr. Estadual Vandir. mesmo ou Na estadual. Eu lembro que foi um arranjo que eu tive, eu estava no 4º ano, e no 4º ano a gente tinha a obrigação de fazer aulas ao sábado, que eram aulas práticas, de vir para a faculdade e fazer peças. Só que quem fazia estágio no Ministério Público e na Defensoria Pública não precisava fazer, era liberado. Então você não estava tão interessado assim no estágio. Não. Eu era estagiário na Defensoria Pública, eu era estagiário na época no TJ, e um defensor de Naviraí, eu tinha uma proximidade com ele porque ele é pai de um amigo meu. E aí eu conversei com ele e ele falou, cara, vem, vamos fazer estágio voluntário. E aí eu ia na Defensoria Pública de forma voluntária, auxiliava ele, e eu acho que aí já foi um início que eu falei, putz, eu acho que eu quero ser defensor público, assim, eu gostei. E o que me marcou muito foi quando ele me convidou para ir no presídio com ele. E aí eu fui no presídio, eu vi aquilo, eu fiquei extremamente assim, impactado com a situação, mas o que me deixou mais assim, como eu posso dizer, com a vontade de ser defensor público, foi ver a forma que ele tratava as pessoas que estavam em situação de cárcere, sabe? Que ele realmente parava para ouvir aquelas pessoas, que ele realmente se importava com o que aquelas pessoas estavam sentindo, assim. E eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, caramba, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer. Só que eu não esperava, veio a questão da hemodiálise, eu tive que mudar completamente a minha rotina. Eu acho que talvez tem várias pessoas que não saibam, mas a hemodiálise é um tratamento que é realizado 3 vezes por semana, durante um período de 3 horas e meia a 4 horas, e você fica ligado a uma máquina. É basicamente uma extensão dos seus vasos, das suas veias. Assim, a máquina ela puxa todo o sangue do meu corpo, filtra esse sangue e devolve para o meu corpo. Ela faz a função que o rim normalmente faz. Então, eu saí de uma vida que eu tinha os 7 dias da semana livre e passei a viver 3 vezes por semana preso a uma máquina. E muito além de ficar preso a uma máquina, tinha a questão do pós sair dessa máquina. Porque daí eu passei a descobrir
que os seres humanos podem sentir um cansaço que eu nunca imaginei que sentiria, sabe? Eu ia te perguntar E exatamente isso. Assim, claro que eu sei, como a maioria deve saber, né? Assim, hemodiálise, passa na televisão, alguma reportagem, como é. Mas eu ia te perguntar justamente o que você falou: quantidade de horas, quantidade de vezes na semana. E imagino que o pré, de você cheio de ansiedade, e o pós de cansaço. E aí, então, você ficava, digamos assim, 3 dias estragado. indisponível, para as outras atividades, para viver Sabe, efetivamente, né? sabe aquele treino que você agora tá blogueira fitness? Sabe aquele treino que você faz e você fala, putz, hoje eu tô muito cansado, vou dormir que nem uma criança? Sim. Eu às vezes vou treinar, sim, me sinto assim também. Eu acho que não chega nem perto, assim, de verdade, assim. Era um nível de exaustão após algumas sessões de hemodiálise, que eu de fato não conseguia andar 2 metros sem que minha pressão baixasse e eu quase desmaiasse. Assim. Era muito cansativo em alguns dias. E eu só fui entender o quanto a hemodiálise estava consumindo da minha energia vital depois que eu transplantei. Que daí o meu organismo se restabeleceu e eu falei, caramba, eu estava muito estragado, estava muito... de fato, a hemodiálise estava me consumindo. Antes da gente E aí, chegar no transplante, você teve sim, ainda algumas aprovações, como você disse, várias aprovações como técnico e tal. Como é que você conseguia, assim, né, numa vida, os mais dramáticos, eu sou super dramática, eu já sou, ai meu Deus, eu vou morrer, sabe? Ai meu Deus, eu não consigo mais nada. Eu sou esse nível de drama, entendeu? De, ai, uma é, gripe, ai, tô morrendo. Então, assim, como é que você, numa situação real de saúde, não só de saúde delicada, mas de uma rotina exaustiva mesmo, esgotadora, como é que você conseguia ter ânimo de alguma forma, ou tirar algum tempo, ou tirar alguma força entre esses momentos de exaustão para estudar, para ter, digamos, esperança. Eu não tô falando só esperança de saúde, esperança assim, de que, sim. vou conseguir melhorar na profissão, vou me formar, vou. Enfim, como é que você ainda conseguiu ser aprovado? Porque eu me colocando nesse lugar, eu acho que eu ia ficar assim, não, vou Uhum. só fazer hemodiálise e o resto vou tentar me dar o máximo de prazer possível nos outros momentos, né? O máximo de descanso possível ou de. Enfim, mesmo que não estando mais extenuada fisicamente, eu acho que eu iria querer ficar, sabe, assim, meio Sim, auto-piedade, ou enfim. Como é que você conseguia lidar com isso? terapia. Muita terapia. Não, além da terapia, quando eu terminei a faculdade, eu tinha um caminho que era muito óbvio para mim, fazer concurso para a Defensoria Pública. E a hemodiálise, ela me tirou muita coisa. Assim, em termos de atividade física, eu era muito, muito ativo. Eu praticava atividade física praticamente diariamente, assim. A cada dia da semana eu estava jogando futebol com um grupo de amigos, gostava de ir para academia, eu sempre gostei disso. Uh, a hemodiálise me tirou a quantidade de água que eu poderia beber ao longo do dia. Eu era uma pessoa que, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem o hábito de tomar o tereré, que é um chimarrão só que gelado, eu amo isso. E do dia para a noite eu tomava 2 litros de tereré em um dia, eu poderia tomar só uma média de meio litro, sabe? Porque como o meu rim não filtrava, eu também não urinava e eu retia o líquido. E o meu raciocínio foi basicamente... E eu gostava de estudar, assim. Não era algo que, tipo, amargurado para mim, eu realmente gostava de estudar. E ainda gosto. Então, o meu pensamento foi, cara, a hemodiálise já tirou muita coisa de mim. Eu não posso deixar ela tirar a questão de estudar, porque eu gosto disso, sabe? E teve várias vertentes que me fizeram prosseguir, mas isso foi uma construção de entender que eu precisava, e é por isso que vem que eu falo muito da terapia. Eu bato muito nessa tecla de terapia. Que eu acho que é muito importante para quem está fazendo concurso, quem tem condições de fazer terapia, ter esse acompanhamento. Logo quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu passei de imediato a fazer acompanhamento terapêutico e entender que a minha rotina mudou, eu precisava me adaptar e que talvez naquele momento eu não daria para mim
persegui o sonho que eu tinha de ser defensor público. Que eu deveria, talvez naquele momento eu deveria então adiar. Só que antes desse adiamento, eu fiquei de 2014 até 2020 me frustrando muito. Desculpa, até 2016 me frustrando muito. Porque eu chegava da hemodiálise, eu já estava empossado como técnico no MP estadual, então eu chegava na hemodiálise, eu vi, é um detalhe importante, porque na minha cidade, em Naviraí, não tinha hemodiálise. Eu precisava pegar o transporte da prefeitura, aí eu vinha para Dourados, às 4h30 da manhã, fazia hemodiálise em Dourados, voltava para Naviraí, chegava em Naviraí por volta das 13 horas, e eu ia trabalhar no MP estadual. E aí ficava até às 18 horas no MP, chegava em casa, eu queria estudar, mas eu não queria estudar uma hora, o que desse naquele dia. Eu queria estudar como eu estudava há 2, 3 anos atrás, sabe? Ficar 3, 4 horas com a bunda na cadeira e estudando. E isso era impossível naquele momento. Uhum. E aí eu me cobrava muito por causa disso, assim. Tive várias frustrações nesse sentido. Eu lembro que o meu ponto final de entender que falei, pô, não dá para continuar assim, foi na Defensoria da Bahia de 2016, que eu tive que fazer todo um malabarismo só para eu conseguir fazer a prova, porque eu tinha que comprar uma passagem de avião com horário compatível para eu fazer a hemodiálise na sexta-feira, para chegar na Bahia, fazer a prova no domingo e voltar em um horário que eu conseguia fazer a hemodiálise na segunda-feira. E aí eu fiz em 2016 a prova do Mato Grosso e da Bahia. Primeiro foi Mato Grosso, depois da Bahia. Nas duas, assim, foi um massacre. Eu lembro que na Bahia eu acertei 20 questões de 80. E eu estava vindo de uma série de aprovações como técnico, e eu falava, não, tá tranquilo, tal. Mas não estava tranquilo, não tem condições de ser aprovado dessa forma. E aí foi quando eu falei, cara, não dá para continuar assim. E aí eu dei um passo atrás, e aí comecei a pesquisar concursos para analista. E aí eu vi que tinha perspectiva de soltarem o edital do MPU. Sim. Só que essa perspectiva durou 2 anos. E aí, porque a prova foi em 2018. Então, eu tive um tempo muito grande de preparação para o MPU. Eu comecei a preparação em 2016, e aí eu entendi que eu poderia, naquele momento, estudar 30 minutos por dia ou 3 horas. E que seria o grão de cada vez, sabe? Um pouquinho por dia e estava tudo bem nisso. E aí eu também consegui entender que a vida não era só estudar, que eu poderia, aos finais de semana, se encontrar com os meus amigos, sair, me divertir. Porque, afinal de contas, eu era uma pessoa de 22, 23 anos, na época 24 anos, e eu já era aprovado, eu já era servidor público, sabe? Eu não precisava me frustrar tanto na vida, tornar a minha vida mais pesada do que ela já era naquele momento. Então, passei de 2016 a 2018 estudando. Você falou, tipo, se fosse eu, pensava que ia morrer todo dia. Eu acho que na época eu não tinha nem essa noção, sabe? Eu fazia então, coisas que hoje jovem, eu falo. Né? Eu falo, meu Deus do céu, quase morri naquele dia e nem sabia, sabe? E aí, em 2018, fiz a prova do MPU, que tinha vaga para o Mato Grosso do Sul, e eu fui o primeiro PCD da lista. Eu lembro que eu saí da prova, assim, eu fiquei 2 anos estudando. E a prova do MPU também me ensinou muita coisa, porque quando saiu o edital, eu entrei num modo automático que nunca mais eu quero fazer e não indico para ninguém, assim. Eu estudava 6, 7 horas no dia, ficava até 2, 3 horas da manhã estudando, e eu de fato estudava, assim. Eu deixava para dormir durante a sessão de hemodiálise, só que depois que foi a prova, eu vi o quanto aquilo me fez mal fisicamente e mentalmente, sabe? Eu me tornei uma pessoa de um único assunto, era isso, só MPU, prova. E eu precisei me auto-reciclar como ser humano, depois de 2018. E eu tinha o hábito, naquela época, de falar o seguinte, porque meus amigos já me cobravam, algumas pessoas me cobravam, para parar de estudar. E eu entendia o motivo, a motivação deles, porque, de fato, eu estava ali, já era técnico no MP, tinha passado para analista com uma perspectiva enorme de ser nomeado no Mato Grosso do Sul,
Eu fazia hemodiálise, que era um tratamento muito delicado, que, tipo, você consegue lidar com o tratamento de uma forma muito tranquila, mas depende de vários fatores, principalmente até acesso a uma estrutura de saúde boa, sabe? E eu tinha esse acesso porque o cargo público e, por consequência, o plano de saúde que tinha me fornecia esse acesso. Eu ia te perguntar A, exatamente isso. Qual que era a distância da sua cidade de origem para a cidade que você fazia hemodiálise, assim, em horas? de horas eram umas 2 horas. Sim. 2 horas ida, 2 horas volta. Nossa, Uhum. chato. É. E eu lembro que no meu último ano da faculdade, que eu comecei a fazer hemodiálise, eu vinha para Dourados, fazia hemodiálise, voltava, trabalhava por 3 horas, pegava o ônibus da faculdade, voltava para Dourados, estudava e voltava para Naveria de novo. Assim, tinha dia que eu fazia esse trajeto 2 vezes. Então era bem puxado. Só que na época, é o que eu falei, eu, sei lá, não tinha muito a noção do que era tudo isso, sabe? Tanto é que, por um bom tempo, eu algumas pessoas falavam para mim, já tinham falado, pô, você tem que conversar sobre isso de alguma forma com as outras pessoas e tal. Eu falava, pô, isso é papo de coaching e tal. Eu não conseguia ver que eu tinha local de fala para tratar sobre É esses que eu acho assuntos. que você era tão jovem e hoje ainda é jovem, bonito, tudo assim, ninguém olha pra você e fala, ah, é um cara, enfim, né? Que já passou por algum problema. Eu brinquei com vocês a primeira vez que a gente se encontrou pra Uhum. aula e tal, e eu falei, na minha cabeça assim, mais um playboy que vai virar defensor, vamos nessa e tal. Então, acho que até por isso, assim, de você não se enxergar, digamos assim, nesse lugar e tentar ser tão positivo pra não se colocar nesse lugar, digamos assim. Mas que, pô, é diferente. Você teve, sim, É, um pedaço de história que vale a pena ouvir, vale a pena contar, até quando a gente pensa que tem outras pessoas que podem estar passando por isso. Talvez não pela hemodiálise, talvez não por uma situação de ser PCD, mas eu já conversei com um aluno que o constrangimento, digamos assim, que você tinha de se inscrever como PCD, já teve aluno que veio me relatar que tinha para se inscrever como cotas raciais, mais há um tempo atrás, né, quando era um pouco mais novidade. Eu tenho uma amiga que ela é inscrita PCD, foi aluna também, e ela só ficou em paz no concurso dela quando a lista dela zerou, porque aí ela sentia, digamos assim, que ela não estava, entre aspas, com 1 milhão de ressalvas aqui, tomando lugar de alguém. Então é muito importante, sim, que você traga, sabe, essa fala, esse discurso, você falando de enfim, do malabarismo que você fez para a sim. prova da Bahia, guardadas as muitas devidas proporções, eu lembrei de várias conversas que eu já tive com alunas, por exemplo, mães, que aí não podia mais voar de avião depois de um determinado período, que tinha que ir, aí tinha que pagar a passagem dela, a passagem do acompanhante, aleitamento materno, aí tinha, né, toda uma estrutura, exigia toda uma estrutura para poder alimentar o bebê para poder voltar para a prova, para, enfim, então às vezes não é exatamente a mesma situação, mas às vezes a gente tá ali meio sem perspectiva. Eu vi a história de outra pessoa que, tipo, cara, você tá, sabe, acolha o seu sentimento por um lado, mas por outro, pô, você tá reclamando do quê, sabe? Assim, vamos reagir, vamos pra luta, assim, digamos. E o pessoal até comentou aqui, né, até pra não virmos a ser mal interpretados, é exatamente isso. Não há por que ter vergonha de ser cotas, de integrar, né, a lista de cotas, para Sim. falar mais corretamente, apropriar dos espaços que lhes pertencem, exatamente. Mas, por mais que a gente saiba disso, às vezes, racionalmente, às vezes a gente espera uma live de um curso XYZ. O primeiro lugar da lista. Ninguém vai querer me ouvir, porque eu não passei no primeiro da ampla. E não é isso. É o contrário disso. Por isso que é importante que você fale, que as pessoas Sim. possam te ouvir até entender. Porque eu me considero alguém intelectualizada formalmente, né? Formada, pós-graduada, com cargo de carreira, etc. Já dei aula em pós-graduação. E eu não sabia os detalhes que eu te perguntei no privado sobre hemodiálise, sobre a questão do transplante, sobre a questão da surdez, como era que era medido, apesar de estar no decreto. Eu te perguntei, e aí?
Tem que ser unilateral? Tem que ser bilateral? Como que é a medida? Como é que funciona? E depois a entrevista. Então, é um mundo muito paralelo. E o que é desconhecido, às Sim. vezes, faz com que a gente haja de forma ignorante, entendeu? Então, acho que você traz um espaço muito importante, né, nessas suas falas de relatar mesmo como foi, sabe? Aí você fica meio assim, ai, não, gente, mas não foi nada demais. Foi algo demais, sim, Hoje naquele eu momento, tenho sabe? essa noção de que não foi foda, assim, com perdão da palavra. Fica Foi à um negócio vontade. muito. Eu falo, caramba, eu consegui isso. Eu lembro que quando saiu o resultado da Defensoria Pública, eu falei, vou postar alguma coisa, né? E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei, beleza, passei, tranquilo. Aí falei com algumas pessoas, comecei a beber 7 horas da manhã e tal. E aí, à tarde, quando eu postei a foto, que eu parei para analisar, que aí eu comecei a escrever o que está no meu feed e tal, aí eu tive crise de choro. Assim, eu fiquei chorando, 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 chorando. Foi um negócio de tipo, uns 40 minutos. Eu não conseguia parar de chorar. Porque foi muito foda o que eu fiz. E hoje eu tenho essa noção, sabe? E sobre a questão de se aceitar ou não utilizar as cotas, seja ela qualquer tipo de cota, na verdade. Eu tive um problema muito grande no começo. Primeiro porque eu tinha vergonha naquele início de falar, eu sou PCD, eu sou uma pessoa surda. Acho que muito também, só É, te interrompendo, Felipe, complementando o que a gente estava conversando, acho que muito por a gente ainda ter no imaginário, e a gente, eu digo a sociedade no geral, no imaginário que o idoso tem que ser aquele velhinho, assim, né, caindo ali prestes a falecer, que a pessoa com deficiência tem que ser necessariamente uma deficiência física exatamente isso que eu ia falar. aparente, cadeirante e Sim, etc. É também, né? Então, acho que como a gente fica com isso enraizado mesmo, quando a gente vê alguém jovem ou alguém, como eu disse, de boa aparência, né, jovem, sorridente, feliz com a vida, e eu estendo, né, de você para várias outras pessoas que você sabe que a gente conviveu também, que a gente tem muito carinho, Tati, outras pessoas, né? A gente fica às vezes assim, tipo, sabe? Até pela legalidade da questão da gente ter fraude, infelizmente, em alguns concursos e tudo mais, a sociedade, quando eu digo a gente, eu digo a sociedade como um todo, acaba enraizando esse estereótipo de que o idoso tem que ser aquela pessoa ali, né? De que a sim. gestante tem que estar com 9 meses, de que a pessoa com deficiência tem que ter uma deficiência visível, aparente, enfim, né? É exatamente isso que eu ia falar, assim. O fato da minha deficiência ser uma deficiência invisível, a própria hemodiálise era algo invisível, sabe? Uhum. Acho que uma das coisas que eu mais ouvi quando eu ainda estava fazendo hemodiálise era... E a pessoa perguntava, eu falava, não, eu faço hemodiálise e tal. A pessoa falava, mas tão novinho assim? Tipo, não existe uma idade para isso, sabe? Não existe uma deficiência só, uma característica só que a pessoa pode ter. Hoje, eu tenho muito a concepção de que a minha deficiência é só uma característica. E que o problema de talvez eu ter algum problema na sociedade, esse problema não advém de mim. Advém dos obstáculos que a sociedade impõe, que existe na sociedade que impede de eu ter uma vida plena. Hoje, aliás, eu hoje tenho uma melhora na minha vida muito significante, porque lá atrás eu estudei para um concurso, tive a oportunidade, através das cotas, de passar num concurso e condições financeiras para comprar o meu aparelho Uhum. auditivo, sabe? Então, assim, é tudo uma questão de oportunidade. E que se eu não tivesse essa oportunidade lá atrás, talvez hoje eu não estaria aqui vivendo tão bem. Você não iria olhar para mim e achar que eu tenho de fato o estereótipo de um playboy que está indo para a defensoria pública, sem um histórico com aquilo que a defensoria pública muito prega, né? E aí é isso, assim, eu não tinha, eu tinha, não, tinha a vergonha, tinha a questão de me achar uma fraude propriamente dito quando concorria para nas cotas para a pessoa PCD. E eu só fui me olhar no espelho, eu me recordo muito bem desse dia, assim, eu só fui me olhar no espelho e falar, cara, eu sou surdo já assim, nos meus 28 anos. Quando foi um dia antes
de eu tomar posse no MPU, no MPF. Eu lembro que eu estava em Campo Grande e um dia antes, e eu me olhei no espelho e falei, cara, eu não tenho que ter vergonha de ser surdo ou de qualquer outra coisa do tipo, sabe? Se existe algum tipo de preconceito, o problema não está em mim, está na sociedade. E foi aquele dia, porque antes eu falava, eu tenho problema auditivo, eu tenho uma audição menor. Eu nunca tinha utilizado esse termo, eu sou surdo, sabe? E aí foi a primeira vez que eu olhei no espelho e falei, eu sou surdo, e eu comecei a aceitar um pouco essa questão. Isso já foi em 2020. Então, veja, eu descobri a minha deficiência auditiva, de fato, quando eu tinha 11 anos. Eu só fui olhar no espelho e falar, eu sou surdo, com 28. E isso me afetou na minha vida de várias formas. Não só, aliás, principalmente em termos de comportamento social, porque eu era uma pessoa retraída, eu não gostava de conversar. Mas não é que eu não gostava de conversar, eu tinha medo da pessoa falar alguma coisa e eu não ouvir. Sabe? Eu lembro que na faculdade eu odiava apresentar trabalho. E hoje, se você quiser me colocar na frente do povo e mandar eu falar, eu vou adorar fazer isso, sabe? É exatamente isso. E por acaso, né, entre aspas, nada é por acaso, mas por acaso ou não, você acabou caindo numa prova no edital. O edital de defensoria quase nunca tem tribuna. Não é Sim. comum, né? 90% não tem. E aí você acabou caindo numa prova, não apenas que tinha prova oral, como tribuna. Tribuna. Eu adorei. Gostei um monte. Mas assim, e aí, retomando um pouco o meu histórico, em 2020 eu tomei, foi quando eu de fato me aceitei ali como uma pessoa surda, com esse termo mesmo, porque é importante que fique consignado, eu acho isso, que existem vários tipos de surdez. E eu ia consignar agora, inclusive, que é um termo correto, tá, gente? Técnico correto, porque muitas vezes as pessoas até me perguntam, às vezes meu pai, alguém assim da família pergunta, Nária, as palavras estão mudando tanto, né? Agora não é mais PNE, PCD e tal. Pode falar surdo, surdez. Gente, é um termo técnico correto, vem muito mais do peso que às vezes as pessoas colocaram ali, dizer, uma leve perda auditiva, como você disse, do que o termo técnico correto, surdez mesmo, né? Sim. Eu demorei muito para usar esse termo, sabe? Um pouco por não compreender que, é isso que eu falei, existem vários níveis de surdez. Uhum. Então, na minha cabeça, e o estereótipo de uma pessoa surda é sempre aquela pessoa que não ouve nada. Que ela geralmente o estereótipo passado não é só não ouvir bem, é não ouvir bem e por isso não falar bem. Sim. Tanto que, né, eu acho que você surpreende em vários pontos justamente por isso, porque o estereótipo é feito para se esperar menos da pessoa. Em tudo você se supera, né? Você demonstra que, na verdade, são vários, não é uma coisa única, tem vários níveis ali da questão da deficiência e os reflexos podem ser milhares, a depender da pessoa. Cara, é exatamente isso. É o que muito se fala, sabe? Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem as suas características, enfim, é isso. E aí, em 2020, eu tomei posse no MPF como analista. E antes disso, eu sempre falava o seguinte: eu vou parar de estudar quando tomar posse no MPU. Aí, e de fato eu tinha planejado isso, porque eu estava bem cansado já. Fazer hemodiálise, estudo, estava extremamente desgastado. Só que eu tomei posse no dia 13 de março de 2020. E o meu primeiro dia de trabalho foi 16 de março de 2020, que é meu aniversário. Fui pro primeiro dia felizão, primeiro dia de trabalho. Vou chegar lá, vou conversar com os colegas, meu aniversário, a gente já faz uma festinha no trabalho, fico só na integração. E aí foi o primeiro dia de pandemia, foi só isso. E aí eu lembro que eu cheguei, assim, o pessoal, eu tomei posse na PRM de Corumbá, e o pessoal já sabia que eu era uma pessoa que fazia hemodiálise e tudo, que por consequência estava no grupo de risco da Covid. E aí cheguei lá para trabalhar e o servidor falou, olha,
a gente sabe que você está no grupo de risco, então você pode ficar em casa, não precisa vir. Aí eu tava no hotel, falei, vou ficar fazendo o quê em casa? Não tenho o que fazer, não tenho acesso ao Perdi o sistema. bolo de aniversário. É, eu não perdi porque daí eu fui numa padaria comer um pedaço de bolo, mas foi meio frustrante e uma coisa que me deixou um pouco com medo ali naquela época, sabe? Logo de cara, assim. Uhum. E aí eu fiquei em Corumbá um período sem trabalhar, sem ter acesso ao sistema, e aí quando liberaram o acesso ao sistema, eu comecei a trabalhar, e aí já começou todo mundo de home office, ninguém ia presencial. Naquela época eu voltei para Naviraí, para casa dos meus pais, fiquei um período lá de 6 meses, e aí começou a sobrar muito tempo, assim, na minha vida, né? Eu ainda fazia hemodiálise, estava fazendo hemodiálise, mas aí começou a sobrar muito tempo, porque eu estava num cargo novo, trabalhando de casa, e aí naquele começo eu trabalhava muito, que é justamente aquela parada de você entrar num órgão, querer provar que você merece estar ali. Então, assim, não tinha hora para começar a trabalhar nem para terminar. E aí chegou num ponto que eu lembro que a minha chefe na época, que é a Samara, uma pessoa maravilhosa, e ela falou, cara, não precisa disso, dá uma segurada aí. E aí eu acordava, tomava café, estava na casa dos meus pais, não tinha nada para fazer, eu ia trabalhar, e eu falei, pô, tá sobrando muito tempo. Tinha prometido que ia parar de estudar, mas, vou estudar, vou fazer alguma coisa. E aí eu pensei, falei, pô, eu já estava 7 anos trabalhando no MP estadual e agora no MPF. A minha ideia foi, vou estudar para promotor de justiça, para ser promotor, porque eu já estou ali, conheço a rotina administrativa, conheço um pouco da instituição. E aí eu comecei a estudar para promotor de justiça. E eu odiava. Eu fiquei, pô, não estou gostando de estudar, isso daqui não tá batendo. Porque eu tinha muita dificuldade em algumas teses, que é da carreira, própria da carreira, de falar, mas, pô, eu vou ter que me esforçar muito para defender isso, porque eu não estou gostando disso. E aí estava estudando, fazendo hemodiálise, trabalhando, e aí em setembro de 2020 foi quando chegou o transplante. E aí aqui eu abro um parêntese, porque eu morava em Naviraí, no interior do Mato Grosso do Sul, mas eu estava na fila para transplantar em São Paulo, porque aqui no estado não está, acho que ainda não está realizando transplante renal, não tem uma estrutura física para isso. Então eu tinha que ir para São Paulo fazer o transplante. E eu já estava há 6 anos e 5 meses fazendo hemodiálise. Naquele período já falava, pô, já tinham me ligado 4, 5 vezes de São Paulo e nunca dava certo. Eu já tava, pô, esse negócio não vai dar certo não, demora e tal. E aí, em setembro de 2020 deu certo, me ligaram, tive que ir às pressas para São Paulo, e aí eu realizei a cirurgia no meio da pandemia, tava com muito medo, fui para São Paulo sozinho, e aí eu tive 2 pessoas lá que sim, me acolheram, que é a Ana Carla e a Sara. Elas me acolheram em São Paulo, no meio da pandemia, deixaram ficar na casa dela por um período. Só que aí eu não tinha mais hemodiálise. E eu falei, pô, aí depois que eu tomei posse do MP, eu falei, eu vou estudar até eu transplantar. Depois que eu transplantar, eu paro de estudar. Só que eu transplantei, e aí eu falei, cara, tá sobrando muito tempo na minha vida. O que eu vou Teve fazer um ganho nesse de tempo? qualidade de vida, né? Porque no MPF, o meu expediente é de meio-dia às 19 horas. Então eu acordava de manhã, no horário que eu estava na hemodiálise, agora eu não tinha nada para fazer. E aí falei, cara, tá sobrando muito tempo. E aí, quando eu voltei de São Paulo, que foi em janeiro de 2021, eu primeiro eu falei assim, cara, eu vou me reorganizar minha vida. Eu não quero continuar na casa dos meus pais, eu quero voltar a ter o meu lugar, o meu espaço. E aí depois eu vejo o que eu faço. E aí eu me reorganizei, voltei para Dourados, que é a cidade que eu tô hoje. E aí meu primeiro mês em Dourados eu peguei Covid. Assim, aí foi um negócio pesado, eu tava 5 meses transplantado. Ali, de fato, eu tive medo de morrer. Fiquei com medo de morrer. Porque não tinha vacina, eu estava sozinho, não tinha ainda uma noção do que era realmente a Covid, como ela impactava o organismo de uma pessoa transplantada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, foi nisso. Eu falei,
cara, quando acabar a pandemia, eu paro de estudar. Vou continuar estudando aí e vamos ver. E aí, fui estudando para 2021, estudando mais ou menos, assim, porque eu não estava gostando muito, eu estava estudando para promotor de justiça. E aí começou a sair prova. Eu lembro que as provas ficaram represadas, né, de 2020. Muito. Aí no Uhum. segundo semestre de 2021 começou a sair prova, sair prova, sair prova. E eu com muito medo de sair de casa. Tinha muito medo. E aí eu falei, pô, eu vou ter que começar a fazer prova. Não dá para eu ficar só estudando em casa, não tem como. Eu acho que é até um conselho. Façam prova, assim, não tem uma forma de passar em uma prova que não seja fazendo prova Eu sou para dessa adquirir experiência, tese também. sabe? Sou dessa tese também, Ah, exatamente. não, eu vou ser humilhado na prova. Vai ser humilhado, vai ser ruim, vai ser péssimo, sabe? Só que a gente vai aprender muito mais do que se passar de primeira, de segunda. Pode ter certeza. Eu digo que reprovação molda caráter. Eu digo isso E, também, que as reprovações me deram o chinelinho da humildade, né? Porque lá em casa eu sempre fui muito assim. Meus pais sempre me botaram lá em cima, sabe? Qualquer coisa, ai meu Deus, maravilhosa, incrível, meu Deus, como ela é boa. E assim, minha irmã era muito esforçada, eu era muito, vou fazer em cima da hora e vai dar certo. aham, Então, depois que ela passou, eu disse, se ela passou, eu também passo. Aí eu tive muita reprovação, eu digo isso também, que foi o meu chinelinho da humildade ali, sim. dolorido, claro, mas necessário, assim. A reprovação da Bahia foi exatamente isso, a sandália da humildade. Porque eu tinha passado em alguns concursos de técnico e tal, e aí, pô, 100 questões, pelo menos umas 40 eu faço, não é possível um negócio desse. Acertei 20, eu falei, meu Deus, eu sou muito burro. O pensamento foi esse, sabe? Mas aí, ó, gente, acertou 20 e hoje tá aprovado. Então, assim, Sim, tem jeito pra tudo. O caminho é longo, mas tem sim. jeito. E, enfim, e aí falei, vou começar a fazer prova. Aí surgiu a prova do TJ de São Paulo. Falei, vou fazer essa prova para ver aí, só para. E aí eu lembro que foi eu e um amigo meu, a gente, pô, quase perdemos a prova, quase fechou o portão, porque pegamos o trânsito e tal, foi um caos. E aí eu lembro que eu fui relativamente bem na prova. Uh, Só que antes de me inscrever para a prova do TJ, eles abriram o edital da Defensoria aqui no estado, Defensoria MS. E eu não ia fazer. Eu confesso que eu não ia fazer. E aí eu lembro que teve uma amiga minha, a Paola, que ela insistiu muito, não, se inscreve, depois se você não quiser ir, não vai, mas, pô, você tem sangue verde, se nada a ver, MP, ficou na minha cabeça, sabe? No seu Eu falei, estado, né? Sua casa, tipo. é. Falei, pô, vou escrever aqui no estado, na pior das hipóteses, eu vou gastar a gasolina só para ir para Campo Grande, tem lugar para ficar lá. E eu me inscrevi. E aí eu fiz, em dezembro, eu fiz o TJ São Paulo, eu fiz MP no Paraná e MP em Goiás. E eu levei um pau de todas as provas. Só o TJ São Paulo que eu fui relativamente bem, mas na prova de Ministério Público eu fui muito mal. Foi um negócio que eu falei, meu Deus, que loucura isso. E aí eu fui fazer a defensoria aqui do estado. E eu falo muito, falei uma vez para a Letícia, que é minha namorada, e Uhum. eu acho que para os meus pais, não sei. Eu senti quando eu entrei na Ó, escola, de gente, verdade, assim, adendo aí, viu? Eu elogiei, falei que é jovem, bonito, mas ele já disse aí para as fãs, seguidoras, que o rapaz é comprometido. Letícia, inclusive, é linda também. é, não posso Pode... negar. É, gente, então assim, né? Eu fiz a publi aqui para seguidoras, mas não vai rolar. E, uh, e aí, eu lembro que quando eu entrei na prova, estava entrando no. Pode parecer até egocentrismo e tal, mas eu entrando na universidade, foi na UCDB, eu falei, eu vou passar nessa prova. E aí, eu fiz a prova, eu saí da prova, eu cheguei no hotel e falei para Letícia, eu vou passar nessa prova, para a segunda fase. Só que foi um baque muito grande, porque eu também não esperava. Ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu não esperava que isso de fato ia acontecer naquele momento. Porque, apesar de eu ter uma caminhada longa de estudo para técnico, para analista, que isso não pode ignorar.
Porque eu acho que eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e falar, olha, eu passei no concurso estudando 2 anos. Não é isso, eu estou estudando desde os meus 19, sabe? Tem 12 anos aí de bagagem para trás. E aí foi um susto, porque eu falei, e agora? O que eu vou fazer para essa segunda fase? Porque a segunda fase que eu tinha feito na minha vida toda era a segunda fase da OAB, sabe? E era FGV também, no MS também foi FGV, e eu nunca perdi uma prova para FGV. E aí fui atrás de material, fui atrás de conteúdo para estudar, e é uma coisa muito louca que hoje eu olho para trás e eu percebo a minha evolução. Porque naquele momento, em fevereiro de 2022, se você me perguntasse quais eram as ondas de acesso à justiça, eu não sabia te responder. Eu não sabia te responder isso, que é um conteúdo muito caro para a Defensoria Pública, né? E aí, falei, pô, vou estudar, vou estudar. Eu entrei numa paranoia, assim, mas uma paranoia muito boa, um foco muito grande, fui estudar. A prova foi em maio, no Dia das Mães, e eu estava muito focado. E a prova da segunda fase da Defensoria Pública foi algo meio bizarro, assim. Eu acho que ela me preparou para qualquer prova de segunda fase em termos de tempo, porque eram 10 questões, de 50 linhas cada questão, em 4 horas, no primeiro dia. E no segundo dia eram 2 peças, acho que de 200 linhas, 250 linhas, também em 4 horas. E eu fiz a prova, aí eu falei, pô, eu acho que eu fui melhor no primeiro dia, nas questões. Quando saiu o resultado da primeira prova, eu tinha tirado 5,05. E aí minha cabeça foi, pô, se eu fiz isso na que eu fui melhor, na segunda prova não vai rolar, não vou tirar 5. E, na verdade, foi ao contrário disso tudo. E aí também passei na segunda fase, passei na prova oral, aí a prova oral, tive um bom tempo da segunda fase para a prova oral, foi 1 ano de espera para a prova, e no final do ano passado, a tribuna. Assim, esses últimos 2 anos que foram a prova da Defensoria Pública, eu já estava transplantado, a pandemia já tinha diminuído a sua intensidade. Então, eu tive algumas coisas que me ajudaram muito para a aprovação. Primeiro, é entender que eu precisava de ajuda, sabe? Por isso fui atrás de professores, de material para isso. A segunda coisa foi voltar a fazer terapia, que eu tinha ficado um tempo sem fazer, voltar a fazer terapia para entender o que estava acontecendo na minha vida. E a última, me manter fazendo atividade física, sabe? Para não surtar de nenhuma forma. Enfim, e aí foi isso. Passei na Defensoria Pública, a gente fez o curso de tribuna, e é isso. E eu não tenho dúvidas que o Felipe vai ser excelente, né, em júris. Eu tô doida para vê-lo empossado em breve fazendo júris como defensor. E eu gostei muito dos destaques finais que você fez, Felipe. Você brincou dizendo de blogueira fitness, né, e tal. Eu até tento, mas é muito mais, vez por outra eu falo também, é muito mais pela minha questão de ansiedade. Eu faço muita atividade física agora no ódio, mas por saber que é necessário mesmo para tentar botar um pouco mais a cabeça em ordem. O concurseiro tem muito isso, né? De achar que agora vai estudar e aí ele pode descuidar da saúde, da atividade física, ele se dá alta na terapia, ele descuida da família, ele descuida de todos esses campos. Então, eu acho muito importante você fazer esse destaque. Queria muito te dar os parabéns mesmo pela sua trajetória, não por ser quem você é, como você disse o tempo todo, mas muito por você conseguir, sabe, assim, ver com clareza, como você disse, tanto aceitar a questão da surdez, quanto conseguir lidar no período da hemodiálise, no período do Sim, transplante e dividir isso com todo mundo aqui, porque realmente eu acho que isso precisa ser mais falado, mais trazido, mais discutido, sim, mais representado mesmo, sabe? Eu espero muito que em breve a gente tenha mais, não só defensores, mais promotores, mais juízes com surdez, com outros tipos de deficiência, mais pessoas negras, mais pessoas sim, indígenas. Destaco aqui, né, a Alessia, a primeira defensora indígena, que eu também tive o prazer de conhecer, assim, maravilhosa, inteligentíssima, habilidosíssima. Então, eu só queria te agradecer por você ter compartilhado com a gente a sua história, para mim, muito enriquecedor, e tenho certeza que para quem
ouviu também. Às vezes alguém ali que tá meio desanimado vai dar uma pesquisada, acaba achando por aí o seu vídeo, sua história. Então aí, ó, gente, dos 20 pontos da aprovação, né, de uma timidez absurda na adolescência pelo próprio contexto, a hoje querer fazer júri, querer fazer live, querer ser professor do Juiz Impacto, e vai ser, eu não tenho dúvida disso, ele sabe que as portas são mais Tá que prometendo abertas, né? publicamente, hein? Aí, ó, já salva, já tira o print, já tudo. Mas de verdade, só queria te agradecer e deixar aqui essa mensagem. Vou te deixar uma mensagem aí para você também se despedir, vou te deixar um tempinho. Mas só deixar essa mensagem aqui mesmo pro pessoal, né? Às vezes a gente acha que não vai acontecer nunca, só porque tá muito longe. Não vai acontecer o transplante porque tá tempo demais na lista, não vai acontecer a aprovação porque só fez 20 pontos. 20 pontos foi doído, hein? Só fez 20 Foi. pontos, não vai, sei lá, dar certo um relacionamento porque o anterior não foi legal, não vai conseguir alguma coisa porque tá muito longe, porque tá muito difícil aquilo ali, e a hora chega, né? Tanto da Sim. aprovação quanto das outras coisas ali que a gente foca, que a gente vai atrás, que a gente faz no que depende da gente, que é a parte também que não depende, a gente tem que dar uma saltada, mas no que depende da gente, a gente conseguir ali dar uma direcionada. Então, só te agradecer mesmo. Se você quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal, se despedir, esse momento é 100% seu. Eu acho, eu acho que é só uma coisa que eu acho interessante falar. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade de estar com. A gente conversou no privado um dia, eu falei, eu acho que eu tive essa percepção de achar importante contar a minha história, porque de fato eu particularmente não conheço ninguém com todas as características que eu tenho, que enfrentou o que eu enfrentei. Ah, só que existe várias outras nuances que pode tornar a vida de uma pessoa um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, sabe? Eu falo para todo mundo que concurso é fila e só não passa quem desiste. Só que é uma frase muito perigosa, porque a gente tem que ter o cuidado com isso. Uhum, Eu não posso falar para uma pessoa que não tem as condições de vida que eu tenho hoje, como a aluna que você teve, que era mãe, que teve toda essa questão de deslocamento, questão de amamentação, para ela simplesmente estudar que ela vai passar, uhum. sabe? Eu acho que a gente É precisa. aquela coisa, todo mundo dentro das mesmas condições está com o mesmo tempo Exatamente, e com a mesma fila, mas a fila exatamente. tem gente sentada num banquinho, a fila tem gente esperando lá em pé, a fila tem gente mais velha, mais Sim. nova, eu entendo, Eu acho que concordo. assim, o mais importante é a gente aceitar as nossas condições naquele momento, entender essas percepções, essas condições que a gente está vivendo, porque nosso corpo, ele se comunica com nós de alguma forma, sabe? Ele dá mostras de qual é o seu limite. Então, você saber compreender qual é o seu momento de vida e se adaptar a isso, você não precisa estudar 3, 4 horas, acreditar em cursinho que fala que em 3, 4 meses a pessoa passou. Porque isso não é verdade, sabe? Você não precisa estudar 5, 6 horas. Se você conseguir estudar 20 minutos no dia, 30 minutos, ou no outro dia estudar 1 hora, 2 horas, estudar de acordo com aquilo que você consegue fazer, é isso, sabe? E entender que você não precisa virar uma máquina, você não precisa virar um robô, que você tem a sua vida e que você precisa ser um pouco mais gentil consigo mesmo. E que se a pessoa não desistir, tipo, pode demorar um pouco mais, só que ela vai conseguir a aprovação. Eu lembro que um dia você postou algo falando que para passar em um concurso você não precisa de uma capacidade de um super-herói, sabe? Você só precisa se manter firme no propósito e ter a paciência para construir ali, colocar tijolinho por tijolinho, que no final das contas você vai conseguir, sabe? Eu acho que de toda a minha vida, de toda a minha trajetória, eu acho que o mais importante é isso, sabe? Ter a paciência e compreender o momento de vida. E continuar lutando conforme a vida te dá as oportunidades. Assim. E eu agradeço muito uh, a, a, a oportunidade de estar aqui conversando com você, contando a minha história. E é isso. Assim. Precisar de professor, é só me Tamo chamar. junto. Que é, Brigadão. inclusive, Ah, uma coisa que eu tenho muita vontade de, no futuro, de acolher pessoas com deficiência, tipo, sei lá, não montar um curso nem nada,
Ó, Mas já ter uma a mentoria, concorrência. alguma. Primeiro ele quer É, trabalhar com a gente, agora ele já tá pedindo aí a a concorrência. gente pode fazer isso no Jus Impacto. Ah, A gente mas assim, pode fazer isso. já comentei no privado, mas fica aqui também, né? O apelo para a gente começar a produzir até mais artigos, mais coisas, né? Saiu a lei nova aí, quem sabe a gente não produz aí um material legal a respeito disso, da mudança da lei com relação à questão da própria surdez, agora unilateral também ser encaixada, né? Como PCD para concurso, enfim. Então, eu acho que é isso, que é fazendo as pequenas coisinhas. Talvez a gente não faça aquela diferença no mundo, mas a gente vai ali fazendo, Sim. né, um pouquinho de diferença para uma pessoa, para outra. E eu tenho certeza que a história que você contou hoje aqui já fez diferença para muita gente, tá? Então, muito, muito, muito obrigada. Gente, quem quiser seguir o Felipe, ele tem Instagram. É aberto, né, Felipe? Ou não? Se quiser Tá divulgar aberto. aí. Deixei ele fechado um pouco quando estava em investigação Ah, social. muito bem. O Felipe Mas tá aberto. O Felipe tem Instagram, quem quiser seguir. Às vezes tem alguém aqui, né, que quer bater um papo com ele sobre alguma coisa mais específica que ele dividiu. Então fiquem super à vontade, só agradecer mesmo. Eu não sei se você conseguiu ler, mas tem várias mensagens aqui de Eu vi bem elogio. por cima. Pessoal E agradeço todo mundo. agradecendo, dizendo que foi uma das melhores lives, que você é um exemplo. Enfim, várias mensagens nesse sentido mesmo, parabenizando a sua história e principalmente a sua postura aqui de dividir mesmo. Então, muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui também. Um abraço e a gente vai se vendo nas outras trajetórias de impacto. Tchau, 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 Felipe! gente. Tchau, tchau.